Chega de gastar dinheiro comprando brocas novas. Nesse vídeo eu vou ensinar o meu método para afiar brocas. Tu só vai precisar de duas coisas: uma esmerilhadeira com disco de corte e um pouco de paciência para aprender como que faz. Eu já tentei muitos métodos diferentes, inclusive usando o esmeril, mas esse método usando a esmerilhadeira foi o que deu o melhor resultado e o que eu achei mais fácil de fazer. Eu vou pegar aqui da minha caixa de broca, uma broca que esteja sem fio. Essa broca eu já tentei afiar ela antigamente, mas ela ficou completamente errada. Vou mostrar para vocês como ela tá ruim. Não fura nada. Para o processo ficar mais fácil, eu recomendo que vocês peguem uma broca boa para copiar os ângulos. Aqui vai ser tudo feito no olho, então ter uma broca nova de modelo vai ajudar muito. E vou marcar qual que é a broca boa e qual que é a ruim, para depois a gente não se perder. Primeiro de tudo eu vou botar um calço de madeira embaixo da esmerilhadeira para deixar o disco numa posição bem plana. E agora vou botar essas cantoneiras parafusadas na minha bancada para a esmerilhadeira não mexer de lugar. Mas eu também já fiz muitas vezes esse processo com a esmerilhadeira solta, segurando ela com a mão mesmo. E eu removi o protetor de disco da esmerilhadeira para vocês poderem ver melhor essa afiação. Mas quando tu for fazer, deixa ele no lugar. Na minha experiência, o melhor tipo de disco para fazer isso é um disco de corte daqueles mais grossos e que já esteja bem gasto, daí o diâmetro dele tá menor e o disco não vai flexionar quando tu for afiar a broca. Esse outro tipo de disco aqui que é mais fino eu não recomendo muito, porque ele flexiona quando tu faz a força nele. E sempre afia mais na ponta do disco, porque senão o disco começa a desgastar aqui na parte do centro e pode ficar bem perigoso. Nós vamos tentar replicar da melhor forma possível essa broca boa. A gente vai dividir a afiação em duas etapas. Primeiro nós vamos desbastar aqui o topo da broca, que é a parte responsável por fazer o corte. E depois nós vamos desbastar essa parte de trás aqui, que é o que é responsável por fazer a broca ter uma ponta. Essa primeira parte nós vamos trabalhar exatamente aqui, ó, bem alinhado com o centro da esmerilhadeira. Essa face aqui da broca, que é onde ela faz o corte, nós vamos deixar virada bem para nossa frente. E com a esmerilhadeira ligada, nós vamos fazer esse movimento. E vamos ir fazendo isso um pouco de cada lado. E em relação a esse outro ângulo, quando a gente olha a broca de lado, a gente começa com ela bem de pé e conforme vai encostando no disco, vai deitando o topo da broca para trás, cuidando para nunca botar o topo da broca para frente, que senão ela vai perder o fio. Bora lá trabalhar na nossa broca ruim, que eu vou mostrar para vocês na prática. Até que tu pegue bem o jeito de fazer, é bom sempre ter a broca de modelo em mãos, para tu começar a aprender a calibrar a tua mão em qual é o ângulo que tu vai ter que deixar a broca. Como eu já fiz isso muitas vezes, eu já tenho um pouco de experiência, então só no olho eu já acerto bem. Dei uma parada para ver como que ela tá ficando. Primeiro de tudo, dá para ver que aqui o disco nem tocou ainda. Então eu tenho que seguir afiando essa parte aqui até ela ficar toda nivelada. Isso daqui porque a broca antes tinha sido afiada com o ângulo errado. Ela tinha sido afiada muito deitada assim, e o correto é deixar mais assim. E a segunda coisa que dá para notar
é que esse lado aqui está menor do que esse lado aqui. Então, se eu for usar essa broca, ela vai girar de uma forma oval e não vai ficar boa para usar. Então, eu tenho que seguir afiando até os dois lados ficarem bem iguais. E isso não precisa nem medir, é só botar num lugar com boa iluminação e ir fazendo no olho mesmo. E agora, com essa parte aqui de cima pronta, nós vamos desgastar essa parte de trás aqui da broca, que é o que é responsável por deixar ela com uma ponta. De novo, nós vamos usar como referência a broca boa. E para fazer essa parte, nós vamos usar esse lado aqui do disco. De novo, trabalhando bem rente ao centro. Pega a broca boa para tu ter uma ideia de aonde tu vai ter que desbastar e nós vamos segurar a broca nesse sentido aqui. É mais ou menos nesse ângulo aqui, com a broca bem deitada, e a gente vai desbastar até quase o centro, no lado oposto à face que a gente estava afiando antes. Bora fazer isso na nossa broca ruim para finalizar a afiação dela. Agora ela já está pronta para testar. E aquela parte que eu falei no começo é a mais importante de todas. Tenham paciência. Se a broca ainda não ficou boa, é só voltar para a tua bancada e repetir de novo o mesmo processo. E sempre indo copiando a broca que tu tem de modelo. Tenho certeza que em algumas tentativas tu já vai dominar essa técnica. Vou começar o teste com um material mais macio. Vou fazer alguns furos aqui nessa peça de madeira de 5 centímetros de espessura. Não deu nem graça. Agora bora partir para um material mais duro. Vou tentar fazer um furo aqui nessa chapa de ferro de 3 milímetros de espessura, a mesma que eu tentei furar lá no começo do vídeo antes de afiar a broca. Leva um pouquinho de tempo, ainda mais que eu estou fazendo direto um furo de 10 milímetros, mas a broca furou sem problema. E por último vou furar um metalon parede 1,2 milímetros. Também sem problema nenhum. E é isso aí, gurizada, deu certo. Eu até acho que se eu passar um pouquinho mais de tempo ali afiando ela, ela pode ficar ainda melhor. Mas pro objetivo do vídeo já tá ótimo. E uma última dica para vocês, se a broca for muito pequena, de 4 milímetros ou menor, tu não precisa fazer essa segunda etapa de desbastar a parte de trás da broca. Só afiando aquela parte do topo já vai ser o suficiente. E duas dicas para quando tu for fazer furos em peças de metal e quiser que o fio da broca dure mais, usa a furadeira com uma rotação baixa, mas faz bastante força. E quando estiver chegando bem no final do furo, daí tu reduz a força e acelera o giro da furadeira. E também é sempre bom usar algum tipo de óleo para lubrificar a ponta da broca e o fio dela durar mais. Existem produtos específicos para isso, mas não precisa se preocupar. Qualquer óleo spray já vai servir para isso, ou também tu pode botar um pouquinho de óleo de motor numa tampinha e ir molhando a ponta da broca conforme tu faz o furo. Se tu curtiu o vídeo, considere virar um membro do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês tu vai estar ajudando a manter o canal ativo e vai ter acesso a postagens e conteúdos exclusivos que eu posto somente para os membros.
eu vou deixar o card aqui em cima na direita para vocês clicarem e virarem membros. Obrigado por terem assistido!